Olá, aqui é a Jai Estante Diagonal e hoje eu vim indicar pra vocês 6 livros de terror real. Gente, eu resolvi trazer então algumas dicas então pro Halloween. Eu já falei sobre quadrinhos aqui no canal, mas dessa vez eu resolvi trazer algumas dicas um pouco diferentes, que são livros de crime scene, então de crimes que realmente aconteceu, de serial killers. Então, se você tem algum tipo de sensibilidade com esse tipo de vídeo, eu sugiro que você então assista outro vídeo do canal e depois, em outra oportunidade, assista esse aqui. Mas eu não vou falar nada muito detalhado, tá, gente? Eu só vou indicar a leitura mesmo e o porquê eu achei importante ler o livro, tá? O primeiro livro, então, que eu vou indicar pra vocês, que ganhou aí uma certa relevância nos últimos dias, vai ser Casos de Família. Então, aqui nesse livro da Helena Casoy, a gente tem 2 livros. O primeiro que vai retratar o caso da Susanna von Richthofen, que cometeu então o crime de assassinato dos pais dela. E o segundo livro, que seria a segunda metade do livro, vai narrar o caso dos Nardoni. Eu já fiz a resenha sobre esse livro aqui no canal já faz bastante tempo. Vou deixar linkado aqui para quem quiser conferir. Mas nesse livro, então, a gente vai acompanhar detalhadamente os 2 casos, porque a Helena Casoy, que é uma criminóloga, ela acompanhou esses casos muito de perto. E no primeiro livro, tem 2 diferenças, na verdade, se a gente comparar os 2 casos, porque a Susanna von Richthofen e os irmãos Cravinhos, eles são réus confessos. Então, o desenvolvimento do caso, ele é bem diferente, porque a gente tem toda a dramatização de como foi o crime, quais são as motivações. Então a gente tem todo esse desenvolvimento e por esse motivo ele acaba sendo uma leitura mais dinâmica. Então, já o segundo caso, que é o caso dos Nardoni, até hoje eles negam que tenham cometido o crime. Então, por esse motivo, essa segunda leitura ela é um pouco mais jurídica, assim, ela vai ter mais detalhes sobre o julgamento, o que a defesa alega, o que a promotoria usa para condená-los. Então, eles são bem diferentes, mas ambos são muito interessantes. E os 2 tratam, então, de casos que marcaram os anos de 2002 e 2008, que foram crimes muito horríveis cometidos a pessoas completamente indefesas. No caso do Richthofen, eles estavam dormindo, e no caso dos Nardoni, a vítima era uma criança, né, sem culpa nenhuma de nada. Enfim, gente, eu acredito que vocês já conhecem esses 2 casos, e se vocês gostam, se interessam de saber mais sobre eles, essa aqui é uma leitura muito rápida de se fazer e muito informativa. Como eu disse, a Helena Casoy, ela estava acompanhando de perto esses 2 casos, e por isso que esse livro, pra mim, ele é tão completo. Inclusive, no final de cada parte, a gente tem algumas cópias, assim, do próprio caderno dela, onde ela fazia as anotações durante os julgamentos. Então, vale muito a leitura. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês também é da Dark Side, que é Lady Killers, Assassinas em Série. E eu indico muito essa leitura porque vai se tratar apenas sobre serial killers mulheres. E isso é muito interessante porque a Thorin Telfer, que é a autora desse livro, ela vai bater muito nessa tecla de como as mulheres não foram vistas na sociedade como possíveis serial killers por serem incapazes. Enfim, tu perceber isso durante a leitura e tu perceber como muitas mulheres saíram impunes durante muitos e muitos anos por causa dessa imagem que se tinha das mulheres na época, porque a maioria desses casos que estão aqui, eles são muito antigos, de se impressionar, assim, porque muitas não eram cuidadosas, muitas usavam o mesmo modo operantes e ninguém desconfiava, demorava anos e anos para desconfiarem dessas mulheres. Então, todo esse compilado que ela faz, né, durante a narrativa dela é muito interessante. Então, aqui é o caso de 13 mulheres, se eu não me engano, que existiram. Todas foram, depois de um tempo, descobertas, tá? E aqui também, nessa edição da Dark Side, eles vão colocar alguns casos, mas de maneira não muito aprofundada, mais recentes, como por exemplo da Aileen Wuornos. Vocês devem conhecer ela do filme que se chama Monster, né, que é um caso mais recente. Enfim, eles vão trazer casos mais recentes, mas não tão aprofundados como as outras 13 mulheres que vai ter aqui no começo do livro. O próximo livro que eu vou indicar, então, é Serial Killers, do Harold Shatter. Eu acho que é assim. Esse livro, gente, ele é muito mais completo, ele também é na Dark Side,
mas ele vai dissecar muito mais a história do serial killer na história, desde o nascimento do termo, e vai trazer detalhes sobre vários serial killers aqui, sobre vários casos, o que leva o serial killer a virar um serial killer. Vai abordar também sobre psicopatia, vai falar sobre criminologia. Esse é um livro que foi escrito durante 30 anos, fazendo uma pesquisa sobre o tema, então ele é muito completo. Aqui ele vai contar várias histórias, principalmente de assassinos americanos, né? E é basicamente um dossiê mesmo. Aqui ele vai ter, tipo, por exemplo, estudo de caso, daí ele vai falar sobre serial killer, vai falar sobre as vítimas. Tem alguns casos, se eu não me engano, que ele vai falar um pouco mais detalhado, dando detalhes de qual era o método que o assassino utilizava, enfim, é bem forte essas cenas. E para quem curte o tema, é bastante interessante. Aqui, por exemplo, agora a Darkseid vai lançar um livro só sobre John Wayne, né? Mas aqui ele vai abordar também, então quase nenhum serial killer que vai passar despercebido. E é isso, a ideia é ser um dossiê mesmo, trazer várias informações sobre todos os serial killers que já existiram. Esse autor também é a obra como um todo é uma referência dentro da criminologia, então se vocês curtem o tema, esse é um livro que vocês precisam ter na estante. E quando eu falo quando vocês curtem o tema, gente, eu tô falando se vocês curtem estudar sobre o tema, tá? Não vamos usar nada meio creepy aqui. E agora eu tenho 2 livros então que não são da Darkseid, mas que vão trazer casos reais também. O primeiro é Mindhunter, né, que vai contar a história do primeiro caçador de serial killers americano. Esse livro inspirou então a série de TV pela Netflix. E aqui a gente vai ter a história então do John Douglas, que é um agente do FBI que trabalhou durante 20 anos no FBI. E ele vai relatar então qual foi o envolvimento dele com alguns dos serial killers que ele teve contato. Ele vai falar um pouco sobre as entrevistas que ele fez com esses serial killers, o que é o mais interessante, eu acho, na narrativa. E ele é um agente então que teve contato com casos muito conhecidos dos Estados Unidos, como o Ted Bundy, o Charles Manson. Então ele é um profissional que tem muito a agregar ao tema, então se você também é fã, isso aqui é uma ótima indicação. E vale lembrar que tá saindo o 2º volume com mais eu não sei se chega a ser uma continuação, mas são mais casos então dele. Tá saindo pela HarperCollins daí, tá? O próximo livro que eu vou indicar pra vocês é Eu Terei Sumido na Escuridão, escrito pela jornalista Michelle McNamara. Esse aqui foi lançado então pela editora Gutenberg, não, mas saiu pelo selo Vestígio, acabei de ver aqui. Aqui, esse livro é um compilado então de todos os detalhes que essa jornalista investigativa juntou sobre um serial killer que já atuava há mais de 30 anos e nunca foi preso. Então ela vai narrar toda essa história e tem um fato muito curioso aqui, que a Michelle ela dedicou uma vida para esse caso. Então esse serial killer era chamado de assassino do Golden State. Então, são 30 anos de impunidade. Ele não era um assassino, como eu posso dizer, muito cuidadoso. Então, ela achava um absurdo ele ainda estar solto. E é muito louco isso, porque 2 meses depois que esse livro foi publicado nos Estados Unidos, o assassino finalmente foi preso. Então, a vida dessa mulher como jornalista investigativa, ela não conseguiu ver o ápice desse trabalho dela, de todo o envolvimento que ela teve com esse caso, porque ela acabou falecendo antes disso ser concluído. Então, inclusive tem vários mito, né? A gente não sabe se é verdade que ela perdeu a vida por causa desse caso, ela teve um desgaste muito grande por causa desse caso, mas enfim, isso é só achismo. E aqui teve, depois de muitos testes de DNA, teve a identidade do assassino de Golden State revelado, então, e o nome dele é Joseph James DeAngelo. E ele foi preso em Sacramento, em Califórnia, no mesmo estado onde ele cometia todos aqueles crimes. Como eu disse, são 30 anos de crimes, então ele atuou durante muito tempo, gente, muitas vítimas. E, sério, as coisas que a gente lê aqui é surreal. Surreal porque a gente vê como a própria polícia dos Estados Unidos, ela não tá imune a negligências, enfim. Só uma correção, então, ela morreu... O livro foi lançado em 2018, tá?
Ele foi lançado depois da morte dela. Ela morreu em 2016, então ela teve um mal súbito porque ela tinha problemas com ansiedade, transtorno do pânico, enfim, por isso que eu falei que tem toda essa teoria de que ela desenvolveu tudo isso por causa desse assassino aqui. E por último, como um bônus, assim, que não vai falar sobre serial killers, mas vai ter um quê de real também, de um terror real. Eu vou falar sobre objetos sobrenaturais, histórias reais e artefatos sombrios. Não vai falar sobre serial killers, tá, gente? Mas vai falar sobre esses artefatos, então, que são estudados e que tem uma história por trás de ser um artefato sobrenatural. A autora desse livro aqui, então, é Stacey Graham, e ela que vai fazer esse compilado, então, desses itens. E ela tem uma narrativa super divertida, super dinâmica, então ela vai dar muitos detalhes sobre esses itens que são encontrados em famílias, em museus, em antiquários, então ela vai falar sobre... ela vai responder algumas perguntas que envolvem esses itens, ela vai brincar um pouco com isso, o que leva o imaginário das pessoas a relacionarem um item sombrio ou macabro com algo sobrenatural. Então é bem interessante a leitura, então vale super a pena também. E é super rapidinho de fazer, um livro curtinho, porque tu vai devorando as páginas e tu quer só saber mais sobre esses itens aqui. Então, tá aqui uma dica extra que não tem a ver com serial killer, mas é que eu resolvi trazer para esse vídeo também. Podem lembrar também que muitos desses itens que estão aqui também foram estudados pelo casal de demonologistas, o Ed e a Lorraine Warren. Então, para quem gosta do estudo do casal, vai gostar muito. Esse livro aqui vai agregar muito aos outros livros que são assinados pelo casal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu trouxe no fim 5 livros que vão falar sobre serial killers e um que vai falar sobre itens mal assombrados, então eu quis fazer esse contraponto aí. Espero que as leituras agreguem para você de alguma forma. É importante lembrar que estudar sobre esses casos é um modo também de nos proteger, de estar muito ligado do que acontece na nossa volta, principalmente nós que vivemos num país super violento, e que o mal às vezes pode estar na porta ao lado. E eu não tô falando isso pra ninguém ficar neurótico, tá, gente? É só... enfim, eu gosto bastante do tema, gosto de estudar o tema, tenho muito interesse pela criminologia e é por isso que eu resolvi trazer pra vocês essas dicas de leitura. Não deixa de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo pra ajudar a divulgação e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!